Oi, eu sou o Marcelo Cardoso, sou professor de resistência de materiais 1 e 2. Estou aqui para dar a segunda parte da primeira aula de revisão de estática, que fala sobre reações de apoio, equações de equilíbrio, esforços solicitantes, métodos das seções, funções de aceleramento e momento fletor. Vamos lá? Então, dito isso, nós vamos revisar, por exemplo, uma viga, né, chamada de biapoiada, aqui como se fosse roletes, ok? Na verdade, eu nem me preocuparia com esse tipo de apoio, porque ela não tem nenhuma carga inclinada. Se ela tivesse uma carga inclinada aqui, né, aí você ficava preocupado com o apoio, qual que é o apoio que ia ter reação. Então aqui de cara, como não tem carga inclinada, o seu NA, a gente já pode já de cara falar que o seu NA é igual a NB é igual a zero. Então reação normal aqui não tem. Então aqui nós temos aqui um VA e aqui nós temos um VB, ok? Se essa viga fosse simétrica, o que é uma viga simétrica? Se essa viga, o que é uma viga simétrica? Quando você pega ela no meio, 5 metros, em 2,5, o que acontece o lado esquerdo fosse igual ao lado direito, você nem precisava fazer conta nenhuma. Era pegar 10 dividido por 2, VA igual a 5, VB igual a 5. Não é verdade? Mas essa viga não é uma viga simétrica. Então tem algumas maneiras de resolver isso aqui, né? A gente está pedindo determine os pontos críticos da viga abaixo em relação ao cortante e momento fletor. Ok? Então, a maneira mais convencional, né, faz somatório de f de y igual a zero. Então a gente bota aqui que para cima é positivo. Isso aqui tanto faz. Isso aqui você que faz a conversão. Se você quiser botar para cima positivo, para baixo, enfim. Então VA está para cima, vamos montar. VA, VB está para cima, é igual a 10. Ok? Beleza. Então você corta essa viga aqui, você faz somatório de MB, somatório de momento em B, é igual a zero. Eu vou botar assim, assim, ó. Somatório de momento em B é igual a zero. Então, VA vezes 5, positivo ou negativo. Você trava o seu ponto em B aqui, trava o seu ponto em B, né? E o VA não está para cima, você faz o movimento como se fosse o compasso, ó. Então o VA está para cima como se fosse o compasso aqui, como se fosse uma linha, e esse ponto está preso aqui em B. Quando você faz isso, VA vezes 5, você vê que ele está girando em torno de B no sentido horário. E eu falei que o horário aqui, ó, seria positivo. Sentido horário positivo. Então, ó, VA vezes 5, positivo. 10. Quando você bota 10 vezes 3, ele fica negativo. 10 vezes 3 fica negativo por quê? Porque ele faz isso aqui em relação a B, ó, anti-horário. E eu falei que o horário é positivo, então anti-horário é negativo. Ok? É igual a zero. Então, VA é igual a 30, passando para o outro lado, dividido por 5, que é igual a 6. Se VA é igual a 6, quando você substitui aqui, você tem que VA é igual a 6 kN e VB igual a 4 kN. Ok? Então, VA aqui é igual a 6 e VB igual a 4 kN. Isso aqui é a maneira que eu acho que quase todo mundo faz. Muita gente faz dessa forma. Existe uma outra forma mais rápida de fazer isso aqui, que você consegue até mesmo fazer de cabeça.
como é que eu utilizo isso aqui? É uma regra da alavanca, ok? Então, que regra é essa? Você pega a força que está aplicada, isso aqui dá para aplicar em vigas biapoiadas, ok? Vigas biapoiadas. 10 vezes essa distância dividido por o vão, que é 5 metros, dá VA. Então aqui, ó, VA é igual a 10 vezes 3 dividido por 5. Tá vendo como que você não faz conta praticamente nenhuma? E VB é igual a 4. Então, basicamente isso aqui, ó. Botar a força aqui. Eu vou chamar essa distância de A, essa distância de B, essa distância de B, essa distância de A, isso aqui VA, isso aqui VB. VA é igual a força, vou chamar de P aqui, porque eu costumo chamar a força de P, B. Vou chamar isso aqui de L. PB sobre L. VB é igual PA sobre L. Ok? Então você já praticamente determina o VA e o VB praticamente sem conta. Uma contazinha que dá para fazer de cabeça, como eu falei. Determinado o VA e o VB, o que a gente tem que fazer? Procurar os momentos críticos, né, da viga. Então, em relação ao cortante, né, em viga biapoiada, em viga engastada, ou balanço, né? Em viga e balanço, engastada, os momentos críticos, o momento crítico fletor e o momento crítico em relação ao cortante é no engaste. Depois eu vou dar um exemplo. Mas em relação à viga biapoiada, o momento crítico em relação ao momento fletor é por onde o cortante passa pelo zero. Tá bom? E em relação ao cortante, o ponto crítico em relação ao cortante é em um dos apoios, né? Então, não é o foco ficar desenhando diagrama aqui, mas eu vou desenhar, né? Então, aqui no cortante, se você utilizar a conversão de sinal, se você utilizar a conversão de sinal, né? Que a gente sabe, momento para cima é positivo, cortante aqui lado esquerdo para cima é positivo, para cá é negativo, para cá é positivo, para baixo é positivo, para cima aqui é positivo, tá bom? Só vou botar só aqui o positivo. Então, se a gente vê aqui, olha, você vindo da esquerda para a direita no VA, então ele está aqui, ó, subindo, então ele é positivo, então ele vai para cima. Então ele vai andando, aqui tem 2 metros. Ele tem, aí está aqui, ó, passou para cá, ele desce quanto? 10. Então, se aqui ele subiu 6, aqui ele vai descer 10, aqui ele fica com menos 4. Menos 4. Então, ele vai andando. Chegou no final, passou daqui para cá. Ele, daqui para cá, ele sobe, passa para o lado esquerdo, sobe 4 e morre aqui, zerando. Ok? Então, aqui, ó, 4, vou botar o menos aqui, nem precisava ter colocado esse sinal aqui. Então, aqui 4 e 6, esse é o cortante. Então, qual é o ponto crítico em relação ao cortante? É todo esse pedaço da viga aqui, ó. Então, o V crítico em relação ao cortante é 6 kN. Se eu tivesse que calcular, por exemplo, em termos de tensões que a gente vai ver para frente, tensões cisalhantes, se eu quisesse calcular a viga toda,
em função do ponto crítico em relação ao cortante, eu consideraria meu V igual a 6, beleza? Agora, para fazer o momento fletor, nós consideramos, isso aqui é uma conversão, tá? Em geral, quando se tem engenharia civil dentro da turma, a gente considera o momento para baixo, tá? Quando é em função da mecânica, alguns livros consideram... deixa eu apagar aqui um negocinho aqui. Alguns livros consideram para cima, né? Então como geralmente a turma tem engenheiro civil e engenheiro mecânico, então eu já considero o momento para baixo. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui onde tem 2 metros. E aqui tem 3 metros. Beleza? Então, utilizando a conversão de sinal. A conversão de sinal aqui. O momento está aqui. A força VA está aqui. VA vezes 2, que é o que? 6 vezes 2, dá 12 positivo. E está para cima aqui. Aí aqui a gente não vai se ligar nesse negócio nesse sentido, não. A gente vai olhar aqui, ó. Ele está agora para cima. Ó. VA está para cima em relação a esse ponto aqui. Então, 6 vezes 2, 12. 12 kNm. Então, você pega aqui, junta aqui. E aqui na ponta você sabe que é 0. Então, o momento crítico em relação... Ponto crítico, né, em relação ao momento nessa viga... 12 kNm. Ok? Beleza. Então a gente pode ver o seguinte aqui. Os pontos críticos da viga em relação ao cortante, 6 em relação ao momento fletor, 12. Precisava desenhar isso aqui? Não, não precisava. Por quê? Porque você sabe que no cortante o ponto crítico são nos apoios em viga biapoiada. Então você vê qual é o cortante que é maior aqui. Tem uma tendência a se pensar que o cortante máximo aqui dessa viga é o 10, mas não é. Não é, tá? Você tem que analisar aqui, ó. Ele vem 6, desce 10, fica menos 4 aqui. Então ele é 6, né, em módulo. Se fosse menos 6 aqui, 4 aqui em cima, seria menos 6. É o ponto crítico em módulo. Né? Em relação ao momento do fletor, se tivesse um momento negativo e um momento positivo, consideraria os dois, o negativo e o positivo. Porque um seria para tração e o outro seria para compressão. Crítico para tração, crítico para compressão. Tá? Então, o reforço estrutural teria que ser negativo também e positivo. Mas como aqui só deu positivo, então o momento crítico seria esse, ok? Então aqui a gente conhece, né? Então aqui a gente conhece, a gente não precisa nem fazer montar a função, né? Então, mas eu vou montar a função no próximo slide, para ver como é que faz. E existe uma outra opção de você fazer praticamente isso tudo aqui de cabeça, usando só isso aqui. Então você sabe que para responder isso aqui, o cortante, você acha o VA, acha o VB é o maior. Então você já tem de cara aqui a resposta disso aqui. Ou seja, fazendo só essa continha aqui, ó, você já responde essa pergunta aqui. Ok? Feito isso, você sabe que o seu momento crítico, né, o seu maior momento, é onde o cortante passa pelo 0. Então, você sabe que o seu cortante passa pelo 0 aqui.
Então, simplesmente era só você calcular o momento aqui nesse ponto. Então, como é que você faz isso aqui? Você pode dar um corte aqui, ó. Dá um corte aqui. Esquece esse lado aqui, ó. Esquece esse lado. E olha só para o lado de cá. E usa a conversão de sinal. Ou seja, o momento aqui é o quê? Ó? 6 vezes 2 tá para cima, não é analisando isso aqui, é analisando isso aqui, ó, tá para cima, positivo. Então, o momento aqui, 6 vezes 2, 12. Certo? Então, você teria, para responder essa questão aqui, basicamente, só achar a reação de apoio, cortar a viga aqui no meio, 6 vezes 2, 12, já sai direto. Eu vou mostrar aqui, né, o método utilizando as funções para efeito de ensino, didática. Porque no futuro você pode ter vigas com alguns carregamentos mais complicados, complexos, que você não sabe onde fica o seu momento fletor crítico. E você tem que fazer a função, né, de cisalhamento é função do momento fletor, pegar a função de cisalhamento, igualar a zero, achar o valor de x, que esse cortante é zero, para jogar na função do momento. Então, é uma viga simples, não precisa... Em vigas simples, que você já sabe onde é o seu cortante crítico, seu momento crítico, você não precisa estar fazendo função. Mas eu vou fazer aqui em termos de função agora. Eu vou parar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, e na próxima aula a gente continua, ok? Bons estudos aí, um abraço e obrigado por assistir.